Boa tarde. Mais uma aula da disciplina Projeto de Programa. E aí, pessoal, nesta aula eu vou continuar o tema que eu trabalhei na aula passada, que foi manipulação do banco de dados MySQL por meio de um programa implementado em Java. E aí, na aula passada, eu foquei especialmente para mostrar, para ensinar, como nós podemos trabalhar com as ferramentas que fornecem suporte ao SGDB, né, MySQL. Então eu falei sobre a ferramenta XAMPP, que nós podemos usar para nós instalarmos o MySQL de uma forma bem simples, né? Lembrando que essa ferramenta, o XAMPP, ela instala o Apache, o MySQL, o Tomcat, o Mercury, o FileZilla, são ferramentas que fazem parte desse pacote, vamos dizer assim, que o XAMPP ele instala na máquina da gente. São ferramentas que visam oferecer suporte ao desenvolvimento de sistemas para a web, não é? Ok? No nosso caso, a gente nós estamos usando o MySQL. Beleza. E como ferramenta para admin, gerenciamento do banco de dados, uma ferramenta que nós podemos usar para nós criarmos bancos de dados no MySQL, criarmos as tabelas do banco de dados, executarmos comandos em SQL, instruções em SQL para manipular o banco de dados, para operar sobre as tabelas do banco de dados, né? Torna essa ferramenta muito útil, né? A ferramenta chamada MySQL Workbench. Então nós vimos na aula passada, mostrei como nós podemos usar essa ferramenta, mostrei como nós podemos criar um banco de dados, como nós podemos criar tabelas do banco de dados, né? Como nós podemos executar, né? Comandos SQL. Aqui, por exemplo, tem um select que ele implementa uma query, uma consulta. Eu já havia feito um teste antes. Observem, ele ao executar o select, ele retornou, né, dos registros que estão armazenados no banco. Né, eu mostrei isso na aula passada. E aí eu havia comentado que nessa segunda aula, na continuação, eu iria mostrar um software implementado em Java que faz uso do banco de dados que está sendo rodado no MySQL, né? Então é isso. Nessa aula eu vou focar explicando o código de um software implementado em Java que manipula o banco de dados MySQL. Beleza? Então vamos lá. Bom, gostaria de mostrar para vocês aqui, né, o meu projeto de programa, que se chama Exemplo Banco de Dados. Esse código eu disponibilizei para vocês, não foi isso? No nosso mural, né, para que vocês testassem, estudassem. Eu também vou disponibilizar esse código lá no meu GitHub, na minha página, né, eu vou criar um repositório e vou disponibilizar esse código lá também. E vamos lá, bora entender então esse código. Vamos começar então pela classe mais simples, né? Que é a classe contato. Classe contato. Deixa eu maximizar aqui. Lembrando que o objetivo deste software é implementar uma espécie de uma agenda de contatos, né? Um software que ele vai permitir que o usuário possa cadastrar contato, obter uma lista de contatos, excluir um contato ou editar os dados de um contato. Beleza? Então, sem dúvida nenhuma, né, a classe contato ela é uma classe importante deste software. E vamos agora observar como essa classe ela foi definida, né, e implementada. Então, eu tenho aqui o public class contato. E quais são os atributos que a classe contato ela possui? Ela possui o atributo ID, é um atributo cujo valor é um valor numérico, do tipo long.
E ela possui o atributo nome, do tipo string, e-mail, do tipo string, endereço, também do tipo string, e telefone, né, string. Por quê? Porque um contato ele tem um nome, ele tem um e-mail, ele tem um endereço, ele tem um telefone. E esse atributo aqui, ID é uma abreviação de identidade, né? ID é um atributo que ele é usado para identificar um objeto, como se fosse uma espécie de um CPF, um RG, certo? Um código que ele é usado para identificar exclusivamente um objeto. Beleza? Então esse ID ele é muito importante porque ele é um atributo que vai permitir que um contato ele possa ser deletado do banco de dados. Um determinado contato poderá ser deletado ao ser identificado através do ID. Normalmente a gente também costuma falar que o ID ele é a chave primária, certo? Ah, o professor poderia usar o nome como um atributo para identificar um objeto, um registro que deverá ser excluído do banco de dados? Sim, é possível usar. Só que o nome ele tem uma particularidade. O nome ele não permite identificar um objeto, ou especialmente um contato, né, um ser humano. O nome não permite identificar unicamente. Não existe várias pessoas que possuem o mesmo nome, né? Então o ideal é que a gente faça isso através de um atributo do tipo ID, ou de repente eu poderia colocar aqui um atributo, por exemplo, CPF. Poderia ser. Beleza? Então esses são os atributos, e aí na sequência a gente observa aqui a implementação dos métodos getSet, né? setNome, getNome, getEmail, setEmail, getEndereço, setEndereço, getTelefone, setTelefone, getID, setID, que são os métodos que implementam o conceito de encapsulamento. Né? Observem que todos os atributos eles foram declarados como private. Beleza? Ok. Então, essa classe contato, eu repito, ela é muito importante, porque por meio dela vai ser possível que o software ele possa instanciar objetos, né, do tipo contato. E através das instâncias, né, através desses objetos, a gente vai conseguir na sequência armazená-los, né, no banco de dados. Ok? Agora é preciso ressaltar que eu não vou armazenar no banco de dados objeto, porque o nosso SGDB ele é um banco de dados relacional. Né? Então, o que nós vamos armazenar, na verdade, no banco de dados são os estados do objeto, né? Ou os registros correspondentes. Beleza? Agora eu vou acessar, né, uma classe importante também, que é a classe agenda de contatos. Vamos dar uma olhada aqui nessa classe, agenda de contatos. Essa classe ela é importante porque ela implementa o método main, o método principal. Está aqui, ó, o método main. Vocês sabem, né, que o método main, em um software implementado em Java, o método main ele é a porta de entrada deste software. Né? E, então, a classe que implementa o método main, nessa implementação, essa classe ela estará implementando a interface com o usuário. Estão lembrados da arquitetura em camadas, né, que a gente viu em uma aula passada? Então, a agenda de contatos ela vai fazer o papel aí do front-end, né, que permite que o usuário possa interagir com o nosso software. E aí, aqui no método main, basicamente, o que está sendo implementado aqui no método main? Está sendo implementado um menu, né, um menuzinho, que oferece para o usuário algumas opções, algumas opções de operação, como inserir contato, listar contatos, remover contato, alterar contato e fim. Né? Então, de acordo com a opção que o usuário ele fornece, eu tenho aqui uma sequência de if, else, if, que vai disparar, né,
um determinado método que deverá ser executado de acordo com a operação que o usuário selecionou. Então observe, né, se o usuário selecionou a opção I para inserir, vai ser invocado o método inserir contato, né? Se for L, listar contatos. Se for R, remover contato. Se for A, alterar contato. E se for F, observem, né, observem que esse if else aqui, esse bloco de código está dentro de um loop, né, dentro de um do while, justamente para que o menu ele fique sendo exibido de uma forma repetida, né? Então esse menu ele vai ficar sendo exibido até que o usuário ele não, enquanto o usuário não selecionar, vamos dizer assim, indicar a opção F, né, para sair, né, para fim. E quando ele fornece o F, o loop, né, ele vai ser finalizado, e aí na sequência esse system.exit aqui vai ser executado para encerrar a execução do programa. Beleza. Vamos dar uma olhada agora na implementação de cada um desses métodos aqui, né? Inserir, listar, remover e alterar. Esses métodos, normalmente, eles são chamados de CRUD, né? Que é um termo muito utilizado entre os desenvolvedores para se referir a um conjunto de operações que permitem que o sistema, o software, ele possa cadastrar dados, ele possa remover dados, ele possa alterar, né? Ele possa listar dados, né? Beleza? Então, a gente implementou aqui uma espécie de CRUD, né? CRUD, create, né? CRUD, C de create, R, né? De read, de ler, né? U, né? De update, que é alterar, e D, né? Que é de delete, né? Remover. Tá? Um detalhe também importante, observem aqui, ó, o método conectar BD, né? Conectar BD, observem aqui que é um método estático, né? Que ele vai permitir que o nosso software ele possa se conectar ao banco de dados. Então eu vou explicar, né, como cada um desses métodos foi implementado. Como eu já havia falado, vamos começar pelo inserir contato. Então, vamos procurar aqui o método. Está aqui, ó, o método inserir contato. Então, esse método, ele vai, quando ele for invocado, ele vai criar uma interface com o usuário para que o usuário possa fornecer os dados que deverão ser armazenados, os dados do contato. Então, para simplificar, para cada dado que o usuário deverá fornecer, vai ser criado aqui uma caixinha de entrada usando o método showInputDialog, que é um método estático, né, da classe JOptionPane. Então, eu vou usar na verdade o software vai usar um showInputDialog para permitir que o usuário possa digitar um nome, e aí ele digita o nome, e o nome vai ser guardado aqui na variável correspondente, né, nome do tipo string. Depois, o método showInputDialog vai criar uma outra caixinha de entrada para que o usuário possa digitar o e-mail, e o e-mail vai ser guardado aqui na variável e-mail correspondente. Beleza? Depois, a mesma coisa para endereço, a mesma coisa para telefone, né? E o endereço telefone que o usuário digitar vai ser guardado nas suas variáveis correspondentes, endereço e telefone. Beleza. Até agora não tem nenhuma novidade, né, em relação ao que vocês já aprenderam. Certo. E aí, na sequência, observem aqui, ó. Na sequência, esse bloco aqui, a classe contato ela vai ser instanciada através do método construtor, né? E aí o software ele vai guardar aqui na variável contato a referência de um objeto do tipo contato, né? Por isso que o tipo da variável é contato. E por meio da variável de contato, o software, né, ele vai definir o estado deste objeto do tipo contato, ou seja, o nome, o e-mail, o endereço e o telefone usando os métodos do tipo set, certo? Então, beleza, um objeto do tipo contato foi
foi construído e o estado dele foi definido. Beleza. Até agora, esse objeto está ali na memória, né? E o estado, né? O objeto com seu estado está em memória volátil. Mas eu quero armazenar no banco de dados o estado do objeto, né? Então, para isso, eu vou invocar aqui um método adiciona, que ele vai receber exatamente, olha o parâmetro aqui, a variável contato, que é a variável que está apontando para o objeto que foi construído. Beleza? Esse método adiciona, deixa eu acessar aqui, ele foi implementado na classe contato BD, né? Que depois eu vou explicar para vocês como esse método adiciona, ele foi implementado na classe contato DB. Beleza? O importante agora é entender, né, que vai ser possível armazenar o estado do objeto que foi instanciado através do método adicionar, né? E aí um detalhe, deixa eu subir aqui um pouquinho. Para que a gente possa ver, né, a implementação do método conectar BD, que ele foi invocado aqui embaixo, aqui no método main, está aqui, conectar BD, um método estático, né? Então o método conectar DB, observem aqui, né, esse método ele vai instanciar a classe BD e vai guardar a referência do objeto correspondente nessa variável DAO, que é uma variável ou um atributo, né, do tipo estático. Ou seja, o método conectarBD ele é um método utilitário, né, por isso que ele foi declarado como estático, certo? E aí ele instancia a classe BD, chamando o método construtor da classe contato BD, né, para guardar aqui no atributo, na variável DAO, a instância do objeto correspondente. Então, essa classe, o contato BD, ela é muito importante. De acordo com a arquitetura em camadas, ela está ali na última camada, né? Porque é ela que vai fazer a integração com o banco de dados. Beleza? E é ela também que vai implementar os métodos que vão permitir inserir dados no banco de dados, obter uma lista de contatos, remover um contato, alterar. Essa classe ela implementa, né, esses métodos fazendo uso da linguagem SQL, que é uma linguagem para, vamos dizer assim, para manipulação de dados em um SGDB, né, que eu recomendo fortemente que vocês procurem estudar sobre a linguagem SQL, né. Quem é da área de sistemas de informação, dominar SQL é de vital importância, é importante demais. Então, fica a dica aí para que vocês estudem SQL. Tá? Mas nessa aula eu vou falar um pouquinho, vou explicar um pouquinho, pelo menos alguns comandos básicos dessa linguagem para implementar as operações de CRUD. Tá bom? Então, voltando para cá, para a agenda de contato, né? Eu acho que ficou claro, né, a finalidade do método conectarBD e a finalidade do método inserir contato, que também esse método ele foi declarado como estático, né, porque é um método utilitário, né? Beleza? Vamos dar uma olhada agora num outro método, que é o método listar contatos. Esse método listar contatos, ele vai, né, como está muito claro, né, pelo nome dele, ele vai apresentar uma lista, ele vai printar no console do Eclipse uma lista de contatos que foram armazenados na base de dados.
É importante ressaltar que esse método, para ele poder fazer isso, ele vai ter que obter uma lista de contatos que estão armazenados. E para ele obter essa lista, ele vai fazer uso, né, ele vai invocar um método chamado getLista, que também foi implementado na classe contato BD. E esse método ele realiza uma query, né, ele implementa uma query que recupera todos os registros que estão armazenados no banco de dados MySQL, no banco de dados contatos, que eu ensinei na aula passada como criar este banco de dados, beleza? Então esse método getLista, repito, deixa eu acessar aqui o método getLista na classe contato BD. Está aqui o método getLista. Como eu havia falado, ele vai executar um comando SQL para obter os registros que estão armazenados em uma tabela chamada contatos, que faz parte do banco de dados chamado contatos, que a gente criou na aula passada, certo? Então esse método getLista ele vai retornar, observem aqui, ó, uma lista, né, de objetos do tipo contato. Lembrando que o resultado dessa operação aqui, desse select, não vai ser uma lista de objetos. Não. Na verdade, o resultado vai ser registros, né? Um conjunto de registros que serão retornados. Ou, em outras palavras, o que vai ser retornado são os estados de todos os objetos que foram armazenados. Beleza? Depois eu volto para cá, para detalhar, né, como esse método ele foi implementado. Por enquanto, só procurem entender que o método getLista ele vai retornar, né, uma lista de contatos. Tá bom? Então, o método getLista obtém essa lista de contatos, né, e aí, através dessa variável aqui chamada contatos, do tipo lista, essa variável ela vai receber, né, o resultado, a lista de contatos. E por meio dela, eu posso, através de um for, né, de um laço, eu posso iterar em cima dessa lista para guardar aqui na variável C, do tipo contato, cada contato, né, cada estado de um contato, de um objeto. Então, conforme o for ele vai iterando, ele vai recuperando um determinado contato armazenado na lista de contatos, e vai guardando aqui na variável C, né, o estado de cada contato. E aí, na sequência, observe que tem aqui um bloco, né, de println que vai printar na tela exatamente o nome, o e-mail, o endereço. Opa, tem que corrigir aqui o telefone. Né, o telefone, certo? Para obter o nome, o e-mail, o endereço, o telefone, observem que os métodos getter estão sendo invocados, né, através da variável C. Então, get nome, get e-mail, get endereço, get telefone. Cada um desses métodos eles vão retornar os dados correspondentes. Beleza? Bem, né, bem simples, bem tranquilo. Bom, um outro método importante é o método alterar contato. Então, esse método alterar contato, ele permite que o software ele possa realizar um update dos dados de um contato, ou alterar os dados de um contato. Então, esse bloco de código aqui, ele é similar ao bloco de código que foi usado pelo método para inserir contato, onde, através do método showInputDialog, eu vou criar, né, uma sequência de caixinha de entrada que vai permitir que o usuário possa digitar o nome, o e-mail, o endereço, o telefone, e eu guardo aqui nas variáveis correspondentes do tipo string. Beleza? Depois, eu vou instanciar a classe contato, né, para criar, né, um objeto do tipo contato, cujo o estado desse objeto corresponde ao e-mail, ao nome, ao endereço de telefone que o usuário forneceu. Né? Então, ao invocar o método alterar contato, o usuário ele vai ter a liberdade de poder alterar o nome, de poder
passar um e-mail, um novo e-mail, poder alterar o endereço, né, passar um novo número de telefone, ou seja, criar um novo estado, né, instanciar um contato, né, que terá um novo estado. E aí eu vou, novamente o software, né, através do método alterar, o método alterar vai receber esse contato. Né. Vamos dar uma olhada agora no método alterar lá na classe contato BD. Então está aqui o método alterar, né? Ele recebe exatamente parâmetro contato do tipo contato e ele implementa, ele tem como base um outro comando da linguagem SQL, que é o comando update. Esse comando ele atualiza, né, dados em uma tabela do banco de dados. Nesse exemplo aqui, o método update ele vai ser usado para atualizar os dados da tabela contatos, certo? E ele foi implementado de uma forma que ele permite que possa ser alterado, por exemplo, o valor, né, ou o dado correspondente à coluna nome, à coluna e-mail, à coluna endereço, à coluna data de nascimento. Né? Então, esse comando ele vai, né, realizar uma alteração dos valores das colunas de um determinado registro correspondente a um determinado contato de acordo com um determinado ID. Estão vendo aqui, ó? Então, traduzindo, né, o que está aqui, altere, né, os seguintes campos: nome, e-mail, endereço, data de nascimento, da tabela contato. Olha o R aqui, ó, onde o ID, né, desse contato, né, o atributo ID contato, seja um determinado valor, um determinado número, por exemplo, que identifica, né, unicamente o registro que deverá ser excluído. Lembrando que o ID contatos ele é a chave primária que a gente criou na aula passada. Beleza? Então aqui a gente definiu, né, o SQL. E aí, nesse bloco aqui que está protegido por um try catch, existe toda uma preparação para executar esse SQL, né, passar para esse SQL o valor do nome, do e-mail, do endereço, data de nascimento e ID de contatos, que depois eu também vou explicar, tá bom? Bora voltar novamente para cá, agenda de contatos. Vamos dar uma olhada agora em um outro método, que é o método remover contato. Esse método aqui, por sinal, ele é bem simples. Ele, quando ele for invocado, ele vai criar uma caixinha de diálogo, também usando o método showInputDialog da classe JPaine, que vai permitir que o usuário possa digitar o ID do contato, ou seja, aquele código, né, que identifica um contato, que vai ser guardado aqui na variável entrada, do tipo string. Tipo string porque o método showInputDialog sempre retorna tudo como string, né? E aí depois eu vou fazer uma convenção de tipo, usando o método parseInt da classe Interge, porque eu quero converter para inteiro, né? E guarda aqui, né, quero converter para um valor numérico e guarda aqui na variável ID. E aí essa variável ID, que contém o código correspondente ao contato ou ao registro lá do banco de dados que eu quero excluir, que eu quero remover, eu vou passar esse parâmetro, a variável ID, como um parâmetro para o método remover, que foi, né, implementado lá na classe contato BD. Certo? Vamos dar uma olhada aqui na implementação desse método. Opa. Então está aqui o método remover, ele recebe, né, o ID como parâmetro de entrada, e aí observe, ó, ele faz uso de um outro comando SQL, que é o comando delete. Né? Então, traduzindo, delete from, né, delete da tabela contatos, um determinado registro onde, olha o R aqui novamente, onde
onde o ID, né, contatos desse registro é igual, né, vai ser igual ao ID que foi passado como parâmetro de entrada para o método. Então, o método delete ele vai deletar um determinado registro lá do banco de dados MySQL, do banco de dados contatos, de acordo com o ID, né, que identifica o registro que foi passado como parâmetro de entrada para o método remover. Observe que, novamente, existe aqui um try-catch com um bloco de código, que esse bloco de código ele prepara, né, esse comando aqui para que ele possa ser executado. Também depois eu vou explicar com detalhes. Vamos... Tá, então beleza. Então, método remover, né, método alterar contato, método listar contato, método inserir contato. Esses métodos, normalmente a gente chama de, um termo técnico que a gente usa, são métodos wrappers, né? Por que são métodos wrappers? Porque são métodos que eles são métodos invólucros, eles envolvem, é como se fosse uma espécie de uma casca que envolve o método de fato, né, que implementa a operação que vai inserir, que vai remover, que vai listar, que vai... Observem que esses métodos, eles simplesmente eles são responsáveis por coletar os dados, né, que serão, entre aspas, vamos dizer assim, encaminhados para o método que efetivamente vai cadastrar no banco de dados através de um estado de um objeto. Beleza? Então, tecnicamente falando, são chamados de métodos wrappers, ou métodos envolventes, ou tá bom? Bom, vamos dar uma olhada agora na classe contato BD. Classe contato BD, vamos subir aqui um pouquinho. Ok. Então, a classe BD, ela começa com vários importes aqui, ó, vocês estão vendo? Então, observem que existem várias classes aqui que elas foram importadas do pacote SQL. Então, todas essas classes que foram importadas do pacote SQL são classes que fornecem suporte ao software para que ele possa estabelecer uma conexão com o banco de dados, para que ele possa executar comandos SQL no banco de dados, para que ele possa obter os resultados, para que ele possa para que o software possa capturar uma exceção que é lançada, sei lá, por exemplo, na tentativa de estabelecer uma conexão com o banco de dados, se o banco de dados ele não estiver disponível, uma exceção vai ser lançada, né? Então é importante capturar essa exceção. Observe aqui, ó, aqui no método getConnections, né, que eu expliquei na aula passada, existe um try-catch aqui, ó, que está protegendo esse bloco de código, né? Na tentativa de estabelecer uma conexão com o banco de dados, se por alguma razão o SGDB MySQL não estiver online, haverá uma exceção que será lançada. Então é importante a gente capturar, né, a exceção para evitar que o software ele possa quebrar, né? Então foi por isso que eu usei aqui um try-catch e aqui especifiquei quais são os dois tipos de exceções que podem ser lançadas durante a tentativa de estabelecer essa conexão, né? E aqui no try a gente especifica como essa exceção ela deverá ser tratada, né? Beleza? Então tá. Bora começar por aqui, né? Que eu já havia falado na aula passada. Eu declarei aqui uma variável chamada connection, do tipo connection. Ela faz uso da classe connection, que a gente importou lá do pacote SQL, né? Na sequência aqui eu declarei uma constante chamada drive, cujo valor dessa constante corresponde exatamente, ó, ao drive, né, que fornece suporte ao software para que ele possa conectar com o banco de dados MySQL. Na aula passada também eu mostrei como é possível a gente obter esse drive, né, onde ele deve ficar armazenado, e como nós adicionamos esse drive no nosso projeto de programa para que o nosso programa, o nosso software, ele possa fazer uso. Beleza? Então, quem não viu, eu recomendo fortemente assistir, né, a aula 1, onde eu explico passo a passo, né, como fazer isso. Então, observe aqui o método construtor da classe contato BD. Quando essa classe for instanciada, a primeira coisa que ela vai fazer, ó, é invocar o método getConnection, para que esse método ele obtenha uma conexão.
né? E a referência dessa conexão vai ser guardada aqui na variável connection, do tipo connection, que foi declarada aqui em cima. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui na implementação do método getConnection. Como eu já falei, eu coloquei aqui um try-catch para proteger, né, essas duas linhas de código, que elas são muito importantes. A primeira, eu estou setando aqui qual é o drive que vai ser usado, né, certo? E aí, esse método getConnect, observe, ó, ele vai retornar uma conexão. Por isso que o return aqui, estão vendo aqui, ó, né, o return ele está, né, ligado aqui com o método getConnection, que pertence à classe driveManage. O método getConnect, observem que é um método estático, né, método utilitário, que ele foi implementado na classe driveManage, que por sua vez, essa classe driveManage, ela implementa uma interface. Vocês já aprenderam o que é uma interface, né, que define um conjunto de métodos, né, que nesse caso essa interface ela define um padrão que foi, né, definido para que um software ele possa estabelecer uma conexão com um SGDB através de métodos que foram definidos nesse padrão, nessa interface. Por exemplo, o método getConnection é um deles, né? Então, o método getConnection ele vai receber alguns parâmetros de entrada. Esse primeiro parâmetro aqui, ó, corresponde ao URL, vamos dizer assim, né, onde o nosso MySQL está hospedado. Então eu preciso especificar, inclusive, a porta correspondente ao serviço MySQL, e preciso especificar também, ó, o banco de dados que foi criado lá no MySQL, né, que vai ser acessado, né. Esse localhost aqui, ele corresponde à minha máquina, né, a gente chama de IP de loopback, poderia ser 127.0.0.1, certo? Mas professor, peraí, e se eu resolver trabalhar com MySQL que está rodando num server de uma empresa que trabalha com hospedagem de back-end, né, de aplicações? Beleza, então aqui você vai fornecer aqui o endereço que a empresa vai fornecer, né, que ela vai te passar, né? Então você vai ter que alterar o seu código para colocar aqui o endereço que a empresa ela vai te passar. Normalmente ela passa, né, através do painel de controle da empresa, painel de controle da tua conta de hospedagem, você tem acesso a uma ferramenta para gerenciamento de banco de dados, por exemplo, MySQL, que ela te informa qual é o endereço do server onde o MySQL está hospedado, e você usa esse endereço aqui. Aqui tem mais dois parâmetros, o primeiro corresponde ao login, o segundo ao password. Eu estou usando aqui uma conta que eu criei, né, cujo login é root e o password é vazio. Repito, isso aqui, não façam isso profissionalmente, por favor, né, não façam isso. Profissionalmente vocês deverão receber por parte do DBA uma conta, né, para que seja usada. DBA é o cara que administra o banco de dados, né? Então ele vai criar uma conta e vai passar para vocês uma conta, e vocês vão colocar aqui o login e a senha dessa conta, tá bom? Beleza, então essa é a finalidade do método getConnection. E aí vamos dar uma olhada nos métodos que implementam de fato, né, o CRUD. Vamos começar aqui pelo contato, que a gente tinha, o método adicionar, que a gente tinha visto anteriormente, que recebe um parâmetro contato como entrada, e o coração desse método é o comando insert, né, o comando insert da linguagem SQL. Então o comando insert into, ele é o comando SQL que permite inserir dentro, né, da tabela contatos determinados valores correspondentes aos campos nome, e-mail, endereço e telefone, né. Então cada interrogação corresponde a um valor de um campo, né, de uma coluna, ok? Professor, peraí, eu observei que não tem aqui o campo ID contato. Sim, não tem realmente o campo ID contato, que a gente... Deixa eu voltar aqui para o... tá aqui, ó, columns, tá aqui, ó, ID contatos, que a gente havia, né, criado na aula passada. Por quê? Porque esse atributo ID contatos, ele é deixa eu acessar aqui, ó. Tá aqui, ó, ID contatos. Olha o tipo dele aqui, ó, autoincremento, ó.
Então, o valor correspondente ao ID contatos, ele vai ser gerado pelo próprio MySQL. Não vai ser necessário, né, passar esse dado, né? Não, ele é gerado automaticamente. Por isso que não é necessário a gente especificar, né, o ID contatos aqui dentro. Beleza? Beleza, então vamos lá. Na sequência, né, a gente observa aqui a variável connection, fazendo uso do método prepare statement, que ele recebe exatamente, ó, o SQL que foi definido aqui, ó, né? Então esse método ele vai, vamos dizer assim, né, preparar o SQL para que ele possa ser executado, né? Eu guardo aqui na variável stmt o resultado dessa preparação, a referência, beleza? De modo que através dela vai ser possível enviar para o comando SQL os dados, os valores correspondentes ao nome, ao e-mail, ao endereço e ao telefone. Então, para isso, observe aqui, ó, stmt, né, setString, né, aí eu especifico aqui, ó, que eu quero passar para a coluna 1, que corresponde aqui, ó, ao nome, né, eu quero passar um nome do contato que vai ser obtido através do método getContato. Beleza? Por isso que a gente passa para o método adicionar um parâmetro, né, chamado contato, tipo contato, que está apontando para um objeto que foi instanciado. Estão lembrados disso? Então, através do método getNome, a gente consegue obter o nome desse contato, né? No final das contas, então, o método setString ele vai receber a indicação de qual é a coluna, no caso aqui o nome, né? E vai receber o nome, né? Então essa mesma lógica ela se repete para as demais colunas, né? E-mail, endereço, telefone. Beleza. Uma vez que a gente setou os valores ou os dados que a gente deseja armazenar, o próximo passo é executar o comando SQL, né? Então, através do método execute, né, esse cara aqui ele vai ser executado lá no MySQL. Beleza? E aí ele vai realizar a inserção. Caso não ocorra, né, nenhuma exceção, né? Por isso que existe aqui um try catch, porque caso ocorra alguma exceção, o try catch ele vai recuperar, né, a exceção, e através, né, do catch eu posso realizar aqui um tratamento para a exceção que foi lançada. Beleza? Então tá aí um método adicionar, bem simples, né? Vamos dar uma olhada agora no método getLista. Conforme eu comentei, o método getLista ele vai retornar uma lista de contato, um array, em outras palavras, um array, né? Onde esse array ele terá armazenado objetos do tipo contato. Beleza. Então, peraí, isso significa que esse método ele vai recuperar lá do MySQL objetos do tipo contato? Não. Ele vai recuperar registros correspondentes, né, que foram armazenados. Então, ao recuperar esses registros, a gente vai implementar aqui uma sequência de código que vai pegar os dados ou os valores dos campos ou das colunas de cada registro e armazenar esses valores nos atributos correspondentes a um determinado objeto do tipo contato. Que posteriormente esse objeto ele vai ser adicionado no array, né, na lista de contatos que vai ser retornada. Certo? Então, para isso foi necessário declarar, né, um array chamado contatos, vai armazenar objetos do tipo contato. Aqui eu estou instanciando esse array. E aí na sequência novamente eu tenho aqui a variável stmt, né, do tipo prepare statement, certo? Onde na sequência aqui
eu vou guardar nessa variável justamente a referência correspondente ao objeto do tipo prepare estimate, onde foi definido aqui, ó, o comando SQL, que vai recuperar os registros do banco de dados. Então, SQL, né, essa é o select, né, selecionar, eu quero selecionar todos os registros da tabela contatos. Ok? Certo? Então aqui, observe que eu não estou passando nenhum parâmetro por esse método. Esse método, esse comando, né, essa instrução SQL, vai retornar todos os registros. Eu não estou implementando aqui nenhuma condição, nenhum filtro. Ele vai retornar tudo. Por isso que eu não estou passando nenhum parâmetro por esse método. Beleza? Eu simplesmente executo o método. Estão vendo aqui? Ó, executo o comando, né? Execute query, como nós vimos anteriormente. E aí o resultado dessa query, dessa consulta, né, olha só, vai ser um objeto do tipo result_set, que vai ser referenciado através dessa variável rs. Então esse result_set ele foi declarado aqui em cima, ele foi importado aqui em cima. Estão vendo aqui, ó, result_set é uma das classes do pacote SQL. E aí, por meio da variável que recebe a referência do objeto que contém, né, o resultado do select, o que eu vou fazer? Eu vou, através de um laço, eu vou navegar, né, por este result_set para recuperar cada registro armazenado, cada registro que foi obtido, né? Então, enquanto essa condição for verdadeira, ou seja, enquanto o método next ele avançar, ou seja, enquanto ele avançar significa que ainda existe, né, um registro. Então, enquanto essa condição for verdadeira, olha só o que vai ser feito aqui, ó. Um objeto do tipo contato vai ser criado, a classe contato ela vai ser instanciada através do método construtor. Na variável contato vai ser guardado a referência desse objeto, né? Então através dela eu vou poder invocar todos os métodos do tipo set. Set ID, set nome, set e-mail, set endereço, set telefone. E aí, olha só que legal. Eu passo para cada método, né, um determinado valor dado, recuperado lá, né, da base de dados, usando o rs, né, que a gente viu aqui, que é a variável que está apontando para um objeto do tipo result_set que contém o resultado do select. Então, através dela, eu posso, através do método getLong, obter o valor correspondente ao atributo ID contatos. Lembrando que ID contatos é um atributo cujo valor é um valor numérico, né, do tipo int. Então, esse método getLong ele retorna, né, o valor correspondente. Já para nome, eu vou usar o método getString, porque nome, a coluna nome, ela foi definida como uma string lá no MySQL, né? E lembrando que também o atributo nome da classe contato também é do tipo string, né? Então essa mesma ideia ela se repete para obter o e-mail, o endereço, o telefone. No final das contas a gente tem aqui um novo objeto que foi instanciado, cujo estado desse objeto vai ser igual aos dados de um determinado registro que foi recuperado. E uma vez que esse objeto ele foi criado, ele vai ser armazenado justamente no array, ó, contatos, que é o resultado do método getLista. Beleza? Então, enquanto essa condição for verdadeira, o array de contatos ele vai ser alimentado para o objeto do tipo contato, onde cada objeto do tipo contato corresponde a um registro que foi obtido lá do banco de dados MySQL através do comando SQL, né? Certo? E armazenado, vamos dizer assim, né, nesse objeto do tipo result_set. Certo? E aí eu fecho a conexão, na verdade eu fecho o result_set, depois eu fecho aqui o STM, né?
e retorno. Olha o return aqui, ó, retorno. E observem que esse código sensível ele está entre um try e catch. Importante, né? Beleza? Get list. Vamos dar uma olhada agora no método alterar. O método alterar, ele também recebe como parâmetro de entrada, né, um objeto do tipo contato, né? E aí o método alterar ele tem como base exatamente esse comando aqui, SQL, que é o comando update, que eu tinha comentado antes, né? Então, o update ele vai alterar dados na tabela contatos, né? Vai alterar especialmente os valores das colunas nome, e-mail, endereço, data de nascimento, onde o ID de contatos é igual, né, ao ID que identifica o registro, que identifica um determinado contato. Beleza? Observem agora, né, que esse método alterar, ele recebe um parâmetro e que o comando SQL ele tem aqui, né, um parâmetro, né, uma condição que vai permitir que o registro que deverá ser alterado ele possa ser identificado unicamente entre vários registros que estão armazenados através do ID, né? Beleza? Bom, e aí dentro desse try catch eu tenho aqui uma sequência de código muito similar ao bloco do insert, por exemplo, do adiciona, onde eu vou preparar, né, aqui, prepare statement, um STMT, né? Eu vou preparar aqui, um objeto do tipo prepare statement, que ele vai receber, né, o SQL que eu quero executar, que vai ser o update, né? E aí o STMT também, através, né, do STMT, eu vou poder invocar os métodos do tipo setString para indicar o valor, né, correspondente a cada coluna, né? Então, coluna 1, eu quero guardar na coluna 1, né, o valor correspondente ao nome, obtido através do método getNome do objeto contato. Na coluna 2, que corresponde ao e-mail, né, eu quero armazenar o e-mail, obtido através do método getEmail do objeto contato. Na coluna 3, que corresponde ao endereço, eu quero armazenar, né, um novo endereço obtido através do método getEndereço do objeto contato. Beleza? Aqui, endereço, na verdade eu troquei, né, data de nascimento e telefone. Deixa eu só verificar aqui, rapidinho. É endereço, né, data de nascimento. Tá, então deixa eu alterar. Acho que eu fiz alguma alteração aqui. Peraí. Nome, e-mail, endereço, nome, e-mail, telefone. Telefone. Pronto, telefone, certo? Deixa eu verificar aqui só para confirmar. Telefone. Tem endereço? Deixa eu ver se tem endereço. Não tem endereço, realmente. Aliás, não tem data de nascimento, desculpem, pessoal, não tem data de nascimento. Tem apenas nome, e-mail, endereço e telefone, é isso mesmo. Nome, e-mail, endereço e telefone. Beleza. Certo? E aí eu vou executar, né? Vou dar um execute para executar este comando update. E finalmente, a gente observa aqui a implementação do método remove, né, que recebe, o método remove, ele recebe o ID, o parâmetro ID, que é o parâmetro que identifica um registro, né, correspondente que deverá ser deletado. E para deletar, vai ser usado o comando delete. Então, delete da tabela contatos, onde o ID contatos, né, onde a chave primária ela vai ser igual ao ID que foi passado como entrada, como parâmetro de entrada, né? Certo? E aí, através do STMT, eu posso usar o método setLong para indicar, observe aqui, um ID. Um ID significa o quê? Significa que eu quero, né, passar aqui para essa coluna, na coluna 1, ID contatos, o valor guardado aqui no parâmetro ID, que corresponde ao ID
né, que vai identificar o registro que eu quero que seja deletado. Beleza? E aí, na sequência, através do método execute, esse cara aqui vai ser executado. E através do close eu vou fechar, né? Eu vou fechar esse prepare statement. Beleza, pessoal? Então tá aí a explicação de cada um dos métodos, né? E agora eu vou executar o programinha. Vamos executar aqui o programa. Eu já tinha feito uma demonstração para vocês na aula passada, né? Tá aqui ele, né? Vou selecionar aqui a opção L para listar os contatos. Ó, deixa eu mostrar aqui o resultado. Tá aqui, ó, Fábio e José da Silva. Confirma. Cadê? Fábio José da Silva. Deixa eu... só um minutinho. Vou executar aqui um select. Select asterisco from contatos. Ó, Fábio José da Silva, né? Então aqui a gente observa a tabela atualizada. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cadastrar aqui um valor. Eita, meu filhinho resolveu. Vamos lá. I de inserir. Aí vamos lá. Nome. Eu vou gravar o nome dele logo. Emanuel. E-mail emanuel@uea.edu.br. Endereço Rua XYZ. Eita, vamos cantar parabéns também aqui hoje. Digite o telefone 982, sei lá, qualquer número aí. Gravado, né? Vou agora novamente executar o L de listar. E tá aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tá aqui o Emanuel cadastrado. Ó. E se eu acessar o banco de dados, lá o MySQL, e executar novamente a query, vamos ver aqui, ó. Tá aqui o Emanuel, né? Cadastrado. Novo registro. Beleza? Vamos fazer mais um teste. Agora eu vou deletar, né, um registro. Então, deixa eu pegar aqui. Tá, eu vou usar a chave 1. Vou excluir o Fábio. Então, R de remover. O ID do contato é 1. Eu quero remover o Fábio, então dá um OK. E foi removido. Né? Vamos ver se foi removido mesmo. Vou executar aqui novamente. E de fato o Fábio foi removido. Ó. Muito legal.